E foi quando o Senhor me direcionou a uma palavra que eu quero trazer para você nessa noite, que está lá em Salmos 40, versículo 2, que diz assim: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus pés. Aí eu falei assim: Senhor, como assim? E quando eu comecei a ler, eu falei assim: Pai, tirou-me de um poço de desespero. E o Senhor falou: saia do poço. E nessa noite, eu queria falar com você que muitas das vezes se apega a um desespero, as coisas que têm levado você ao desespero. E aí eu fui procurar, e o poço ele significa um grande buraco que é cavado na terra a fim de atingir um lençol freático. Simples. Mas quantos de nós temos ficado no poço? Poço é um sentido figurado, mas pode ser uma caverna, pode ser no vale, como muitas pessoas falam, durante uma tempestade que você possa estar passando na tua vida. E eu falei assim: o que nos leva ao poço? E várias coisas podem nos levar ao poço. A solidão, a tristeza, problemas, as percas que nós temos, percas afetivas, percas às vezes para a morte que a gente não entende, o estresse, a depressão. E engraçado que tem muita gente que às vezes tem prazer em ficar no poço. Ele decora o seu poço, leva uma cadeirinha, senta, porque o poço às vezes é um lugar seguro para quem não está bem. E o Senhor, Ele fala que nós somos teus filhos, nós somos filhos do Senhor, nós conhecemos a palavra tem sido ministrada sobre as nossas vidas. O poço é o fim? Não. Não para aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Não para aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo Jesus. Salmos 147, 3 diz assim: Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Muitas das vezes nos colocamos em lugares que o nosso coração está quebrantado, mas nós estamos cheios de feridas. E o Senhor, Ele tem despertado o teu povo, e isso eu falo por mim, porque o Senhor tem despertado para que Ele venha curar as nossas feridas. Quando a gente fala, o pastor Alain, ele costuma muito usar Israel como um exemplo. E eu vou me usar como um exemplo. Durante muito tempo, passei por várias situações na minha vida em que a minha vontade era ficar num canto. É como se aquele recuo ali da bateria fosse um poço. Então, o meu lugar seguro era estar ali. Não era ver as pessoas, não era vir para a casa do Senhor. Por quê? Porque, na verdade, essas coisas têm nos prendido e têm nos tirado, muitas das vezes, do nosso alvo, que é Cristo Jesus. Mas o Senhor é aquele que vem com uma palavra que cura, que liberta, que transforma. E muitas das vezes a gente até peca por não usar a palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que nós precisamos está aqui. Nos momentos mais difíceis, nós ouvimos palavras de várias pessoas. Mas as palavras do Senhor, ela está aqui, todo o tempo. Mas quantas das vezes nós meditamos nessa palavra? O Salmos fala que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas quantas palavras nós temos escondido em nosso coração? No momento de aflição, a palavra tem surtido efeito na minha vida, tem surtido efeito na sua vida? No momento de estresse, no momento da tristeza, é o Senhor que vai nos sustentar. É claro que nós temos os nossos irmãos, temos os nossos pastores, que sempre terão uma palavra de apoio, uma palavra que possa nos levantar. Mas o Senhor,
Ele manda nós meditarmos nessa palavra de dia e de noite. Então eu tenho que ficar lendo a palavra o dia todo, Joseli? Não. Mas a pastora, ela sempre fala que a gente tem que ruminar a palavra. Se você pegar o versículo, esse versículo, durante o dia, e você ficar ruminando, você não precisa ler um texto inteiro. Mas um versículo que você lê, que você medita, que você busca, o Senhor, Ele vai falar com você. Ele vai despertar em você algo que você ainda não tenha visto. Por muitas vezes eu já li essa passagem e nunca me despertou dessa forma. Poço. A palavra diz que o Senhor nos tirou de um lamaçal. O poço, que fala na palavra, é um poço que parecia que não tinha água, mas tinha lama. Para quem já andou na lama, a lama parece que prende e você não consegue sair do lugar. E muitas das vezes nós estamos assim, presos, e não conseguimos sair do lugar. E como que eu saio do lugar? Você tem que crer, você tem que exercer a sua fé, exercer a palavra que é ministrada na sua vida todos os dias. Aleluia. Para afirmar os nossos passos, devemos compreender o que Deus tem na nossa vida. O que Deus tem na nossa vida? A palavra do Senhor diz que nós já somos novas criaturas, que nós já somos mais que vencedores, que nós somos a justiça de Deus. Falta mais o quê? Nós temos que conhecer a palavra e saber o que a palavra diz ao meu respeito, ao teu respeito. Porque quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você pode reivindicar aquilo que você deseja. Senhor, eu sei quem eu sou. Eu estou passando por isso, mas o Senhor está comigo. Nos momentos mais difíceis na nossa vida, o Senhor, Ele jamais nos abandona. Jamais. Tem uma ilustração que eu não me lembro se o pastor já falou aqui, mas fala sobre um fazendeiro. Ele tinha um burro, e esse burro já era bem velhinho. E esse burro caiu dentro de um poço. E ele não tinha como retirar esse burro do poço. E não tinha as ferramentas apropriadas e não tinha pessoas capacitadas para isso. Então, a melhor coisa a ser feita foi o quê? Ele achou que seria melhor sacrificar esse burro. E como? Eu vou enterrá-lo vivo. Então, começaram a cavar e jogar a terra dentro do poço, onde estava o burro. E o burro, ele fazia aqueles sons, né, os grunhidos, e foi fazendo. E teve um momento que esse burro parou. E o fazendeiro foi até lá, olhou para ver o que o burro estava fazendo. Só que cada vez que era jogada uma pá de terra, jogavam-se as terras em cima, o burro ele sacudia e pisava. Com aquilo, cada vez que se jogava mais terra, o burro pisava e o que acontecia? Ia subindo. E dessa forma, o burro conseguiu chegar até lá em cima e não morreu. Então, nós somos comparados ao burro? Não. Mas muitas das vezes, quando você está num lugar de desespero, um lugar que você não gostaria de estar, a palavra é lançada sobre você. Cabe a você usar essa palavra, se fortalecer e se levantar. Ou então você vai morrer espiritualmente. E essa não é a vontade de Deus para os seus filhos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é esse o entendimento que nós temos que ter nessa noite. A vontade do Senhor para as nossas vidas. Romanos 12, 21 diz: não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. E muitas das vezes a gente tem deixado o mal vencer na nossa vida, vencer sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias que têm vindo sobre a nossa vida.
Irmãos, tudo está na palavra. A palavra ela tem que ser a nossa regra de fé para tudo que a gente vai vivenciar. Eu nunca esperei vivenciar um momento tão difícil da minha vida numa época festiva. Eu já ouvi as pessoas comentando sobre perdas e sobre momentos difíceis. E é difícil. É fácil? Não é fácil. É muito difícil estar aqui falando da palavra? Não, não é porque a palavra ela tem nos sustentado. Nós temos a palavra em nós. Então nós temos o que falar. Mas não é fácil, às vezes, o momento em que você está passando. Mas o Senhor não quer que nos calemos. Porque se nós nos calarmos, quem vai falar nosso lugar? Quem irá falar? As pedras não clamam. Nós somos os filhos do Senhor. Nós temos que anunciar as boas novas, anunciar a palavra do Senhor. E o Senhor tem nos enchido dessa palavra todos os dias. O Senhor tem nos fortalecido com essa palavra todos os dias. A segunda parte do versículo diz assim: pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. A rocha é Cristo Jesus. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que tem nos sustentado dia após dia. E o Senhor é aquele que tem conduzido os nossos passos. A pastora gosta de falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o Senhor, Ele é a luz que tem conduzido o nosso caminho. E se você permanecer no caminho, você não vai sair dele, porque o seu caminho vai estar sempre iluminado. E é a palavra do Senhor que vai iluminar o seu caminho. Os filhos do Senhor jamais ficam na escuridão, porque a palavra do Senhor é luz. A palavra do Senhor, ela é vida. E é essa palavra que tem nos alimentado todos os dias. Aleluia. Jesus é a única solução. Ele não é apenas seu Salvador. Ele o levará até a vitória final. Ele completará em você a obra que Ele iniciou. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele nos fez. E o Senhor, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem. E se Ele disse que Ele vai completar a obra na sua vida, Ele vai completar até o final. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse que ia falar 15 minutos, né? Eu acho que foi isso. Estou com a garganta seca. Mas, irmãos, nessa noite, a palavra ela é muito simples. E da mesma forma que essa palavra, ela falou o meu coração, eu creio que essa palavra tenha falado ao coração de cada um de vocês. Quando diz assim, venha dar uma palavra, eu não sou uma pregadora. Existem pessoas que têm o dom de pregar. Mas eu tenho que ter a palavra. A palavra diz que todo obreiro tem que saber manusear essa palavra. Então, se nós estamos aqui, cada um de nós tem a capacidade e o Senhor nos capacita. Que seja para falar 5 minutos, mas sempre diga, eis-me aqui. Obrigado. Porque falar da palavra do Senhor é maravilhoso. A primeira vez que pediram para que eu desse uma palavra, eu confesso aos irmãos que eu fiquei nervosa. Não que eu não esteja, mas eu fui igual uma metralhadora. Metralhei os irmãos com aquilo que eu deveria ter falado e eu não me contive. Eu fiquei sem saber o que falar. E hoje eu digo para vocês que hoje eu tenho uma maturidade que o Senhor tem desenvolvido na minha vida e que ao longo da palavra que nós temos recebido, da palavra que tem sido ministrada em nossas vidas, hoje eu me sinto segura para falar do Senhor. Não aqui, pode ser em outro lugar, chegar a uma pessoa e ministrar sobre a palavra de Deus.
Porque as palavras simples que saem dos nossos lábios, ela pode impactar a vida. Você chegar perto de uma pessoa e você dizer: você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você é filho do Senhor Jesus. Ele tem que saber que ele nasceu de novo. Nós nascemos de novo, e quando você nasce de novo, você tem a palavra em você. O Espírito Santo, ele habita em você. E o Espírito Santo, ele testifica aquilo que ele quer falar com você. Então, nessa noite, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Que por qualquer poço, caverna, vale, tempestade que você esteja passando, não fique lá. Saia, porque o Senhor é aquele que pode botar os seus pés sobre a rocha e firmar os seus passos. Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.